todos os companheiros e para a gente dar um bom dia de fato, vamos para o Momento Pig? Seguinte, companheiros, o Momento Pig de hoje será apresentado pelo companheiro Márcio Roberto, que sabe de tudo sobre os novos ministros do Lula, né, Márcio? Novos ministros do Lula? É. Vamos lá. Esse aqui, o Cidadão da Veia, é assim, a gente viu aí como é que foi a Rede Globo, né? Como é que a imprensa burguesa em geral, mas já começou pela Rede Globo lá, a Miriam Leitão e outros lá, caiu matando no cidadão lá que o Lula escolheu para presidente do IBGE. Não é que chegou lá e criticou, como é que fala? Criticou se o cara era capaz, né? as técnicas do cara, se o cara era bom ou não. Foi direto falando o seguinte: ele, quando ele entrar, ele vai falsificar os índices de inflação para favorecer o Lula. Ele nem entrou, mas quando ele entrar, ele vai falsificar. Já deu uma previsão como é que vai ser. Um ataque, assim, a maior fake news da humanidade, já viu, né? Uma fake news antes da pessoa fazer. Eu tenho convicção que ele vai fazer e tal, isso aí. Aí, dessa vez agora, o que acontece, né? O Lula, ele nomeou um superintendente do INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quem melhor entende reforma agrária? Quem está na luta pela reforma agrária, MST, etc., né? Zé Rainha e outras pessoas aí sabem de reforma agrária. Aí o Lula indicou um cidadão aqui, só que é o seguinte, como é que é o nome dele aqui? Não estou achando o nome do nosso amigo. Mas o interessante é que ele ocupou uma fazenda em 1984. Ele ocupou Nelson José Grazelli. Nelson José. Ele é do Sul, né? E lá ele, participando do MST, ocuparam uma fazenda em 1984. Olha que crime absurdo. E eles invadiram essa fazenda, e essa fazenda, ela, a partir dessa pressão aí, desse acontecimento, foi feita a reforma agrária nessa fazenda. E lá hoje tem 420 famílias que vivem até hoje assentadas nessa terra. A imprensa, nossa, ela está não é que está indignada, elas querem botar veneno na água, na caixa d'água que fornece água por causa da família desse cidadão. Como ele foi do MST, ocupou uma fazenda, e pior ainda, deu certo a ocupação dele, ele não é qualificado para ser do INCRA. Né? Isso aí o Lula está... Não, então... Eu não sei nem quais palavras que usar assim, né, para poder explicar como é que a imprensa burguesa está aí com as unhas de fora e atacando qualquer pessoa. Não, imagina, se você coloca um cara que é do MS, que fez ocupação no INCRA, lá do Rio Grande do Sul, superintendente, imagina se ele fizer um decreto assim para poder acabar com o latifúndio, distribuir serra para todo mundo. Como é que vai ser o ataque da burguesia? Não, a gente vê claramente. O cara fez uma ocupação, ele é um grande criminoso, mas o cara é um grande traficante aí de, sei lá que droga, tem alguns aí, né? A gente não precisa citar o nome, mas tem aí um monte de criminoso aí na política, PM que matou um monte de gente, etc. Isso daí tudo bem, faz parte, a pessoa mudou, foi importante pro desenvolvimento da pessoa. Agora o cara que tem um mínimo de trajetória aí, de luta importante e tudo mais, que é a luta pela terra, né? Que inclusive conquistou aí, como o Márcio falou, lugar para 420 pessoas, né? Não, esse cara aí é um bandido, é uma quadrilha. Esse é o tom aí que a imprensa burguesa dá, né? Ainda critica o Lula, porque o Lula fica colocando gente assim, né? O que você acha, Adriana? É um absurdo a pessoa que é nomeada para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ter experiência em reforma agrária para a burguesia, né? Acho impressionante que a burguesia até hoje deixa o INCRA existir, mas é porque eles controlam, né? E agora a mínima ação do Lula para melhorar um pouco a situação do povo sofrido do interior do país, é lógico que a burguesia vai cair em cima, vai criticar. O que a gente sabe é que o Brasil está cheio de gente que precisa
de terra para trabalhar, que melhoraria a economia do país, melhoraria a situação da população brasileira. E a burguesia não quer isso, né? Não quer o desenvolvimento, não quer a melhora da economia, não quer o sucesso do governo Lula e não está nem aí para a população. Então, é mais um caso, como o Márcio lembrou aí, o primeiro já tinha acontecido no IBGE, e o que a gente vê como que o governo Lula está fraco, né? Porque isso são simplesmente indicações, não aconteceu nenhuma proposta de política que melhoraria a vida da população. São só indicações de pessoas que talvez algum dia no futuro poderiam melhorar a política do governo para ajudar a população. Então, a gente vê o que a gente está, o tamanho da dificuldade do governo, e para combater isso é só organizando, então todo mundo aí achando um jeito de contribuir com a causa operária, distribuir os materiais da nossa imprensa, fazer campanha, sair na rua, que é o único jeito da gente combater isso. Maravilha, exatamente. A gente precisa da mobilização, né? Para justamente ter uma moeda de troca com toda essa campanha aí da imprensa burguesa. Mas vamos adiante, temos aqui